alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para os alunos e professores da Escola Dominical, para que possam melhor preparar a aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical, vejam também os links que nós colocamos nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, de outras videoaulas e de outros textos de apoio. Durante a semana, se tiverem dúvidas insolúveis, insuperáveis, os irmãos podem postar na sala dos professores do portal Escola Dominical. Não entre no portal Escola Dominical, o endereço é colocado aí ao longo da exposição. O irmão coloca ali, não há necessidade de se cadastrar no site, nem de se registrar. O irmão constará ali como convidado. E nós, se estiver ao nosso alcance, nós estaremos respondendo as questões dos irmãos. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, assista a aula ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá tirar e elucidar as suas últimas dúvidas. E no domingo, compareça à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso que nós estamos falando é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical, como ensina o pastor Antônio Gilberto, é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Nós estamos, neste segundo trimestre de 2014, estudando o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje iremos estudar a lição de número 10, que tem como título O Ministério de Mestre ou Doutor. Com esta lição, nós encerramos o estudo dos 5 dons, elencados lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, os chamados dons ministeriais, que nós temos estudado neste segundo bloco deste trimestre. Embora nós estejamos hoje finalizando o estudo dos 5 dons, o bloco não termina. Nós ainda temos 3 lições, 2 lições onde nós vamos estudar sobre as funções eclesiásticas de presbítero e de diácono, né, que são funções eclesiásticas, são cargos eclesiásticos que são normalmente exercidos por quem tem os dons ministeriais. Então é uma decorrência do nosso estudo. Mas hoje nós terminamos o estudo destes 5 dons que estão lá em Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Algumas traduções, eu li aqui a versão Almeida, revista e corrigida, consta a palavra doutores. Na versão Almeida, revista e atualizada, consta a palavra mestres. E aí há uma divisão das versões da Bíblia. Por exemplo, a versão de Antônio Pereira de Figueiredo, a Almeida Revista e Fiel, Almeida Corrigida e Fiel, a edição contemporânea de Almeida, a Bíblia de Jerusalém, traduzem este ministério, este dom ministerial como doutores. Outras edições, como a Nova Versão Internacional, como a versão Almeida Revista e Atualizada, traduzem este ministério como mestres. E existe ainda a tradução ecumênica brasileira, que traduz esse ministério como docentes. Na verdade, a palavra grega e original, que os irmãos sabem que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, a palavra ali que está neste versículo 4:11 de Efésios é didascalos,
que seria melhor traduzida, no meu entender, por mestre, né? Mas nada impede também que se considere como doutor. Não é? As outras passagens na Bíblia que se fala a palavra doutor, normalmente se fala em doutor da lei. Nós temos a palavra nomikos, né, que é uma outra palavra, o entendido na lei, né, que era os mestres judeus, né, que eram entendidos na lei, os chamados doutores da lei. De qualquer maneira, o nosso título da lição considera ambas as traduções, mestre ou doutor, que é a palavra grega didaskalos. Este dom é o último dom que aparece aqui na relação que Paulo escreveu aos Efésios. E nós já temos dito aos irmãos que esta relação não é casual. Esta relação assim não é aleatória. O Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, colocou os dons ministeriais que servem para a edificação do corpo de Cristo em amor, como nós já temos visto nas aulas anteriores, na sequência em que eles aparecem neste processo de edificação. Nós já vimos que os apóstolos foram aqueles colocados diretamente por Jesus para dar início à edificação. Ao lado dos apóstolos foram colocados os profetas, que explicam e aplicam, melhor dizendo, aplicam sobrenaturalmente o conteúdo da doutrina dos apóstolos, que nada mais é que o ensino de Cristo, que é a pedra fundamental. Então nós vemos ali os apóstolos e os profetas, como diz Paulo em Efésios 2:20, que formam os fundamentos da igreja. Em seguida, nós vimos o dom ministerial de evangelista, que é aquele que traz para o edifício novas pedras vivas, que ganha almas para Cristo. E na aula passada nós vimos os pastores, que são aqueles que cuidam destas pedras vivas e as organizam a fim de que elas também ganhem novas pedras vivas, a fim de que novas pedras vivas sejam ajuntadas e assim o edifício de Deus, que é a igreja, vai crescendo. E é neste momento que entra o dom ministerial de mestre ou de doutor. O dom ministerial de mestre é aquele que, se a gente for fazer aqui a construção, né, vieram os tijolos trazidos pelo evangelista, ou os blocos trazidos pelo evangelista, que são arrumados pelo pastor, e depois, normalmente, quando se coloca aquele cimento e se põe aqui os blocos, né, os tijolos, sempre fica aquela rebarba, né? Fica aquele, é preciso bater o tijolo, é preciso tirar o excesso de cimento. É esse o papel do mestre. O mestre, ele tira aquilo que está demais, ele conserta aquilo que está torto, ele ensina a palavra e a palavra vai aprumando, vai fortalecendo, vai colocando no devido lugar o crente. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, lá no capítulo 15 do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O dom ministerial de mestre, ele completa este trabalho do aperfeiçoamento dos santos, porque ele traz o ensino da palavra, e é a palavra que nos santifica. Jesus orando ao Pai na sua oração sacerdotal, ele fez este pedido ao Pai, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ainda falando aos seus discípulos, aqueles que criam nele, Jesus disse lá
em João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade do pecado depende do conhecimento da verdade. E só conhecendo a verdade é que nós permaneceremos na palavra, que é a verdade. E aí Jesus diz, e sereis meus discípulos. E é interessante, irmãos, que a palavra discípulo quer dizer aluno. Portanto, para que eu entre no céu, eu preciso ser discípulo de Jesus. E só é discípulo de Jesus aquele que aprende de Jesus. E para aprender de Jesus, existe um mestre. Jesus levanta pessoas na igreja para ensinar a palavra, ensinar a respeito de Jesus, ensinar a verdade. E assim nós nos tornamos discípulos. Permanecemos na palavra. Somos libertos do pecado e podemos entrar no céu. Então, o dom ministerial de mestre, ele completa este trabalho. Porque a igreja, ela é edificada na terra para viver no céu. Aqui não é o nosso descanso. E por isso, o dom de mestre, ele completa esta tarefa comunitária de aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que nós atinjamos a estatura completa de Cristo, a condição de varão perfeito. Quando nós falamos no dom ministerial de mestre, nós estamos falando precisamente das duas colunas, dos dois pilares da igreja. Na lição de número 8, nós estudamos a respeito do ministério de evangelista. E nós vimos que a tarefa primeira da igreja é a evangelização. Mas ao lado da evangelização, existe uma outra coluna da igreja, que é o ensino da palavra, a educação. Na grande comissão, lá em Mateus 28, 19 e 20, nós vemos precisamente estas duas colunas da igreja. Vejam bem. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui nós temos a grande comissão, a grande ordem que Jesus deu. A primeira é ide, é a evangelização. É ir ao encontro dos incrédulos, pregando-lhes a Cristo, ganhando almas para o Senhor Jesus. Mas do outro lado nós temos o ensino. Vejam bem que o texto diz, ide, ensinai todas as nações. E é interessante que a palavra que ensinai, que está aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, é melhor traduzida, porque é Mateustet, é melhor traduzida por fazei discípulos, como está na versão Revista e Atualizada, e até aqui na minha Bíblia existe uma nota dizendo que essa é a melhor tradução, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Discípulo nós já vimos, é aluno, é aprendiz. Então eu preciso ganhar a alma para Jesus,
mas preciso ensiná-la, torná-la um aprendiz. A igreja, ela tem que ensinar e evangelizar, ou evangelizar e ensinar. É por isso que a escola bíblica dominical, como diz o pastor Antônio Gilberto, é a sublime reunião da igreja. Por quê? Porque ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Não existe outra reunião da igreja local que faça ao mesmo tempo ambas as tarefas em igual intensidade, que é evangelizar e ensinar. E quando Paulo coloca os dons ministeriais, ele diz assim: chamou uns para apóstolos, outros para profetas. É o fundamento da igreja. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. E aí é interessante, irmãos, e desde já nós vemos que são dois dons diferentes, pastor e mestre, mas eles estão ligados. Vejam bem que o apóstolo Paulo diz: uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, pastores e mestres. Isso já nos mostra a primeira lição. É que todo pastor é mestre, embora nem todo mestre seja pastor. Todo pastor é um mestre. Quem tem o dom ministerial de pastor, também tem o dom ministerial de mestre. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, o presidente da nossa convenção geral e meu pastor aqui na Igreja do Belém, ele, no seu livro Como Ter um Ministério Bem-Sucedido, ele escreve o seguinte, lá no capítulo, na página 95, num subcapítulo, num tópico do seu livro, que diz assim, que ensinar é tarefa do pastor. Ele diz assim: embora todos os mestres não sejam pastores, é necessário que todos os pastores sejam também mestres, sob a ótica do apóstolo Paulo. Dentre as muitas atividades pastorais, o ensino é parte predominante do ministério. É mais do que necessário, é indispensável, é sua responsabilidade. E pastor José Wellington não tira isto da cabeça dele. Além do texto de Efésios 4:11, dizer que chama outros para pastores e mestres, mostrando que todo pastor é mestre, embora nem todo mestre seja pastor, nós vemos isso também lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E no versículo 2. Coisa que nós vamos ver na próxima aula, mas os requisitos para alguém ser separado ao pastorado. Diz assim: convém, pois, que o bispo, e bispo, pastor, presbítero, ancião, a mesma coisa, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Uma das características indispensáveis do pastor é que ele deve ser apto para ensinar. O catecismo da Igreja Romana, e nós sempre o citamos quando ele tem uma mensagem bíblica, porque é um depósito aí da doutrina cristã de 2000 anos, o catecismo da Igreja Romana, ele, quando fala a respeito dos pastores, né, dos bispos, dos presbíteros, ele diz assim, no parágrafo 888, os bispos com os presbíteros seus cooperadores têm como primeiro dever anunciar o evangelho de Deus a todos os homens, conforme a ordem do Senhor. Eles são os arautos da fé, que trazem a Cristo novos discípulos, e os doutores autênticos da fé apostólica, munidos da autoridade de Cristo. Ou seja, o pastor, ele é
o autêntico, o legítimo, o primeiro mestre na igreja. É por isso que Paulo diz, pastores e mestres. É a única vez que ele junta dois dons. São dons distintos, mas querendo dizer que o pastor sempre é mestre. Porque um dos requisitos para ser pastor é ser apto para ensinar. Então, nós já vemos aqui, e eu já inicio dizendo que todo pastor é mestre. Tudo que nós formos falar a respeito do mestre também se aplica ao pastor. Na igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica, nós vemos bem este papel que nós estamos a dizer a respeito do evangelho do mestre e como a igreja ela tem que trabalhar com a evangelização e o ensino. É para isso que ela existe. Lá em Atos capítulo 11, nós vemos a origem desta primeira igreja gentílica, a igreja de Antioquia. Nós já falamos disso na lição de número 8, quando falamos a respeito do ministério do evangelista. Olha o que está escrito lá em Atos 11 e 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então aqui nós temos a evangelização de Antioquia. Estes crentes, mantidos anônimos no texto sagrado, mas que receberão grande galardão no céu, eles evangelizaram os gentios em Antioquia. Superaram as barreiras culturais e ganharam almas para Jesus. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aí, os apóstolos, sabendo que havia crentes em Antioquia, enviaram Barnabé. E Barnabé ali se tornou o pastor daquela igreja. Os irmãos estão vendo? Apóstolos, evangelistas, agora o pastor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Barnabé, que era o pastor, foi até Tarso e trouxe Paulo. Paulo e Barnabé ensinaram durante todo um ano aqueles novos crentes. Olha aí o ensino da palavra. Pastor Barnabé e mestre Paulo ensinando a igreja. E aí, depois de um ano, os gentios de Antioquia, que nunca tinham visto Jesus, que nunca tinham ouvido Jesus, porque Jesus nunca foi a Antioquia. Mas depois de um ano, quando aqueles crentes já haviam se tornado discípulos, ou seja, aprendizes de Cristo, os incrédulos, os gentios de Antioquia, começaram a chamar os crentes de cristãos. O que quer dizer cristão? Parecido com Cristo,
que quer dizer cristão, pequeno Cristo. Qual foi o resultado do ensino da palavra de Deus pelo pastor Barnabé, pelo mestre Paulo? É que aquelas pessoas passaram a ficar parecidas, semelhantes a Cristo. O Cristo que eles pregavam, o povo de Antioquia via naqueles crentes pessoas parecidas, porque aquilo que eles pregavam, eles viviam. E viviam porque tinham aprendido com Jesus. E o trabalho do mestre é este: é fazer o crente um discípulo, é fazer do crente alguém parecido com Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 9, ele diz assim: aliás, versículo 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Qual é o objetivo do mestre? É formar Cristo em cada crente, em cada um dos seus alunos, em cada um dos seus irmãos. Jesus levanta mestres na igreja para que os crentes se tornem cristãos, ou seja, se tornem parecidos com Cristo, se tornem discípulos, se tornem pequenos cristos, se tornem varão perfeito na estatura completa de Cristo. Este é o papel do mestre. É o papel daquele que o Senhor levanta. E é o papel da igreja. Porque a igreja tem que pregar o evangelho, mas tem também que formar Cristo nas pessoas que creram em Jesus. Foi o que fez Jesus. Jesus, no seu ministério terreno, ele pregou o evangelho, mas ele também ensinou. Ele também procurou criar discípulos, fazer discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 10, nós já vimos isso na lição 8. No versículo 6, Jesus disse aos seus 12 discípulos: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então aqui nós vemos Jesus mandando pregar. E ele mesmo pregou. Lá em Marcos 1 e 16, 1 e 14, a Bíblia diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus pregou, evangelizou. Mas quando nós vemos lá em Mateus 11 e 1, nós encontramos o seguinte: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então nós vemos Jesus pregando, evangelizando, mas também nós vemos Jesus ensinando. Ensinou os discípulos. Por isso que eles eram discípulos, eram alunos. Jesus chamou os discípulos para ensiná-los. Mas Jesus também ensinava o povo em geral, não só os discípulos. Não é? Lá em Mateus 15 e 24,
ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o ministério terreno de Jesus foi voltado para a casa de Israel, quando ele pregava e ensinava. E qual era o objetivo do ensino de Jesus? Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus diz o seguinte, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus tinha que transformar aqueles discípulos de pescadores de peixes em pescadores de homens. E isso ele só poderia fazer se formasse Cristo neles. Esse é o objetivo do ensino. É formar discípulos. É formar Cristo neles. E é por isso, irmãos, que nós devemos tomar cuidado quando falamos no discipulado. Porque algumas pessoas entendem que o discipulado é só para o novo convertido. Nada mais falso. Vejam bem que Paulo diz que nós temos que formar, o mestre foi levantado por Deus, porque o cristão, o crente, ele tem que ter Cristo formado nele. Ele tem que atingir a estatura completa de Cristo. Ele tem que atingir o nível de varão perfeito. Isso nós nunca atingiremos aqui. Quando nós começamos a falar sobre os dons ministeriais, nós já dissemos aos irmãos que isso é um limite. É como na matemática, o limite é o infinito. Na verdade, só no dia da glorificação terminará o trabalho dos dons ministeriais na igreja. E nós temos 2 discipulados. Lá em Mateus, capítulo 28, na grande comissão, é dito, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos o primeiro discipulado, que é o discipulado do novo convertido, até o batismo nas águas. Vede, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse primeiro discipulado, que é o que normalmente as pessoas chamam de discipulado e acham que é o único discipulado que existe na igreja, na verdade aqui nós temos o primeiro discipulado, onde o protagonista é o evangelista. Nós já falamos disso na lição de número 8. O evangelista, ele não só ganha almas para Jesus, mas ele também é encarregado de dar o primeiro ensino. O mestre pode sim ajudar o evangelista. Por isso nós temos classes de discipulado na escola bíblica dominical. É por isso que nós devemos ter um acompanhamento especial para o novo convertido na igreja, com reuniões apropriadas a ele, além da escola bíblica dominical, uma preparação para o batismo. Este alimento primeiro que é dado ao novo convertido, que a Bíblia chama de leite. Você encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, nós encontramos assim, com leite vos criei. Paulo confirma, como evangelista que era, que o seu primeiro ensinamento era o leite. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, também fala a respeito deste alimento do primeiro discipulado. Lá em 5:12 de Hebreus, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitai de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite. Lá Pedro também fala a esse respeito, 1 de Pedro 2:2. Pedro também fala,
Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então existe um primeiro alimento para o novo convertido, que é um recém-nascido espiritual, que é o leite. E neste ensino, o protagonista é o evangelista. E junto a ele pode atuar o mestre. Mas continuemos aqui na grande comissão. Depois do batismo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O ensino prossegue depois do batismo. Não, o discipulado não é apenas para o novo convertido. Existe um outro discipulado. Este outro ensino que vai até o dia da glorificação, até o dia do arrebatamento da igreja. E é neste ensino que o protagonista é o mestre. O mestre é o protagonista. No primeiro discipulado, o protagonista é o evangelista, que pode ser ajudado pelo mestre. Mas nesse segundo discipulado, o protagonista é o mestre. É ele quem deve formar Cristo naqueles crentes que já estão crescidos, que já estão maduros, mas que precisam chegar a varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Então o discipulado ele é contínuo. Por isso que é um ministério. Nós já vimos que o dom ministerial ele é regular, ele é contínuo, porque ele é necessário para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Não é algo esporádico ou que depende de uma situação concreta para se manifestar como dom espiritual. E aí nós temos um outro tipo de alimento. Voltando lá a 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, nós vemos: com leite vos criei e não com manjar. Paulo chama o outro alimento, o alimento do maduro espiritualmente, o ensino que é dado pelo mestre, de manjar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, que nós já vimos aqui, e no versículo 12 e 13, ele fala a esse respeito. Ele diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, os crentes maduros, eles têm que ser ensinados. O ensino não é só para o novo convertido. O ensino é uma constante. E o mestre, ele deve dar este sólido mantimento, este alimento sólido, este manjar, para que os crentes experimentados na palavra da justiça possam discernir tanto o bem quanto o mal. O mestre, e para cumprir esta atividade do discipulado, que hoje é rara, irmãos. Hoje nós vivemos dias difíceis. Eu coloquei aqui no nosso esboço até uma série de sugestões para que nós mudemos este quadro, que é um quadro difícil. Hoje a igreja está carente de mestres, de ensinadores da palavra. Hoje o inimigo das nossas almas tem causado muitos danos com falsos ensinadores. A apostasia espiritual da igreja hoje faz com que muitos se desvirtuem. Por quê? Porque não há ensino. E nós estamos vivendo os mesmos dias do povo de Israel, do reino do norte. O reino das 10 tribos, que foi destruído. E por que ele foi destruído?
Diz o profeta Oséias, lá no capítulo 4, no versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Povo do reino de Israel, das 10 tribos, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nosso saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, fundador do portal Escola Dominical, escolheu este versículo como o versículo do portal Escola Dominical. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O mestre, ele impede a destruição do povo. Nós precisamos ter um ensino da palavra. E para isso, nós sugerimos algumas atitudes aqui no nosso esboço. A primeira atitude é que nós devemos nos conscientizar que discipular, ensinar a palavra é uma ordem de Jesus. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Assim como a igreja deve evangelizar, ela deve ensinar. Nós temos que ter consciência de que Jesus levanta mestres na igreja para que cumpramos a sua ordem. E os pastores são os primeiros ensinadores. Nós já dissemos isso. Cuidado então, pastores. Repetindo aqui a palavra do catecismo, vocês são os doutores autênticos da fé apostólica, munidos da autoridade de Cristo. Mas em segundo lugar, nós precisamos ter pessoas preparadas para ensinar. O mestre, ele é escolhido por Deus. É um dom sobrenatural. E eu faço questão de entender, é Jesus quem escolhe os mestres para a casa do Senhor. Hoje muitas pessoas são colocadas como professoras da escola bíblica dominical porque ostentam títulos universitários, porque são professores universitários. Irmãos, nada mais errado. Quem escolhe mestres para a igreja é o Senhor. E Ele mesmo deu uns para pastores e mestres. Não é a formação intelectual secular da pessoa, não é a escolaridade da pessoa que a credencia para ser mestre na casa de Deus. Isso é um ponto importante. Agora, isto não quer dizer que o mestre não tenha que ter um preparo intelectual. Se você é chamado por Deus para ser mestre, você precisa se preparar intelectualmente para isso. Nosso comentarista fala muito disso. Nós tivemos muito tempo na nossa igreja uma ideia errada e equivocada de que a preparação intelectual inibe o fervor espiritual. Nada mais falso. Paulo diz que falava mais línguas do que qualquer crente de Corinto. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e era dos apóstolos o mais preparado intelectualmente. Prova de que o preparo intelectual não inibe o fervor espiritual. Pelo contrário, o preparo intelectual, ele se une ao fervor espiritual e é por isso que o mestre ensina os outros crentes. Por que o mestre é chamado para ensinar? Porque ele tem um preparo intelectual. Paulo, irmãos, ele tinha um excelente preparo intelectual. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 34, nós vemos quem foi o professor de Paulo. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo. E Paulo faz questão de dizer, lá no seu discurso ao rei,
lá no seu discurso de sua defesa, lá quando ele é preso no templo, o que ele diz? Atos 22:3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Paulo teve um preparo intelectual no propósito de Deus. Para ele ser o apóstolo que foi, ele aprendeu a lei judaica aos pés do maior professor da época, que era Gamaliel. Mas nós temos de ter isso em mente. É preciso ter o preparo intelectual. O mestre, ele precisa se preparar. Lá em Romanos, capítulo 2, 12, que é até o nosso texto áureo, versículo 7, diz que se o seu dom é ensinar, haja dedicação ao ensino. Você precisa estudar. O dom é dado sobrenaturalmente por Deus. Mas o mestre tem que se dedicar ao ensino. Tem que estudar, irmãos. E estudar quanto? Todo o tempo. Paulo, nós já vimos, era um homem preparado intelectualmente. Foi chamado para ser mestre na casa de Deus. E ele estudou mesmo sabendo que estava a ponto de morrer. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, que é a última carta que Paulo escreve, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Lá no capítulo 4, versículo 7. Ele sabia que o seu tempo estava terminando, mas nem por isso ele deixou de estudar. Olha o que ele diz no versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo, sabendo que ia morrer por causa da fé, preso, não deixa de dizer para Timóteo: Timóteo, traz a capa, porque é inverno, vou passar frio, mas traz os livros, principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos eram as escrituras. Naquele tempo, o Antigo Testamento só. Mas traz outros livros. Paulo não deixou de estudar, mesmo sabendo que iria morrer. Por quê? Porque ele era mestre na casa de Deus. E o mestre tem que se dedicar ao ensino. E o mestre tem que estudar, estudar e estudar. Quando a Bíblia fala que tem que ter dedicação ao ensino, é porque você tem que estudar. Precisa ser preparado. E hoje falta muito preparo. Há muitas pessoas, como professores de escola dominical, que não têm qualquer preparo. Existem alguns obreiros, presbíteros, evangelistas e pastores que não são aptos para ensinar. E nós já vimos que é um requisito para a separação ao ministério ser apto para ensinar. Por isso a igreja tem sofrido tanto. É preciso que nós preparemos aqueles que são chamados para ensinar. É preciso dar prioridade ao ensino da palavra. Nós dizemos, hoje em dia, infelizmente, nem nos cultos se tem um tempo razoável para pregar a palavra. É preciso dar prioridade à palavra de Deus. Pastores, coloquem estudo da palavra em todas as reuniões. Nós dizemos aqui, até nos ensaios, é preciso ter um momento de meditação da palavra, de exposição da palavra. Outra atitude que nós devemos ter é que, como nós dissemos, os dirigentes, os obreiros estudem e ensinem a palavra com prioridade. Nós também devemos ter o cuidado do discipulado dos novos convertidos. Hoje não são poucos os novos convertidos que são batizados
sem terem sido discipulados. E isso vai contra a palavra. Ide, ensinai e batizai. É preciso ter um ensino sólido. Hoje muitas pessoas querem número para batismo e mandam as pessoas totalmente despreparadas para ser batizadas. O batismo só é lícito depois que a pessoa for ensinada. Foi a ordem de Jesus aqui. Nós devemos incentivar a leitura da palavra de Deus, principalmente entre os jovens, crianças e adolescentes que têm sido bombardeadas por uma mídia maligna com pensamentos anticristãos. É preciso que haja doutrinação da palavra a partir de casa. Os pais são mestres autênticos dos seus filhos. É preciso que cada lar se torne uma escola bíblica. É preciso que os cultos de ensinamento sejam cultos em que se ensine a palavra e não que se humilhem pessoas ou que só seja falado sobre usos e costumes. Isso precisa ser falado, mas é secundário. O culto de ensino, o nome já diz, o culto de doutrina, se deve ensinar a palavra de Deus. É preciso incentivar a frequência a esses cultos. E no culto de domingo à noite, onde boa parte da igreja aparece, se deve ensinar a palavra. Eu sei que o culto de domingo à noite tem uma conotação evangelística. Mas já que as pessoas já não andam trazendo muitas pessoas para ouvir a palavra, se deve aproveitar o culto para se dar o ensinamento, já que as pessoas não vêm aos cultos de ensino, principalmente nas grandes cidades. Como deve ser o mestre? Quais as qualidades que o mestre deve ter? Em primeiro lugar, ele tem que ser uma pessoa dedicada ao ensino. Nós já lemos aqui. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aqui é importante verificar que o pastor Johnny César Fernandes da Rocha, que nós sempre temos citado aqui, quando ele fala a respeito do mestre, ele diz assim: o dom de mestre é a capacidade especial que o Espírito Santo concede a alguns discípulos, dando-lhes a função de saber e ensinar, a fim de transmitirem conhecimentos por meio de uma didática que possibilite o aprendizado fácil e eficiente. E ele diz que essa categoria faz parte do ministério fixo da igreja. Nós estamos citando aqui o estudo do pastor Johnny César, A Excelência do Ministério Cristão, lá da revista da Escola Bíblica de Obreiros de Rondônia de 2013. Está na página 53. O que a gente percebe aqui? Que o mestre, em primeiro lugar, ele é fixo. Ele faz parte do ministério fixo da igreja. E ele deve ensinar de forma fácil e eficiente. Para isso ele precisa se dedicar. Nós costumamos dizer aí nos simpósios de escola dominical que nós vamos, nas reciclagens de professores de escola dominical, que o mestre deve ter o mínimo possível de cargos na igreja. O ideal é que o professor da escola dominical seja só professor da escola dominical. Para quê? Para que ele se dedique ao ensino. Nós temos dito aqui, o irmão está vendo essa pré-aula no início da semana, vai preparar a sua aula durante toda a semana. Por isso ele não pode ser ao mesmo tempo coordenador de missões, encarregado do culto de libertação, ele não pode ter outras atividades, líder da mocidade. Por quê? Porque senão ele não tem como se dedicar. E o mestre precisa de dedicação. É dedicação integral. É como esses professores aí. Hoje em dia, a maior parte das universidades públicas, o professor doutor, o professor livre-docente, o professor titular, ele é obrigado a se dedicar integralmente àquela universidade. Porque se entende que se não houver dedicação integral, o ensino não é de qualidade. É por isso que nós devemos ter dedicação.
mestres na casa de Deus devem se dedicar ao ensino. Só em último caso, por absoluta carência, o mestre deve ter outras funções além do ensino. E aqui é bom, nós colocamos, como disse aqui o pastor João César, e o nosso comentarista, e muitos outros entendem que o dom de ensino que se encontra lá em Romanos 12 é igual ao dom ministerial de mestre. Outros fazem uma diferenciação. O dom ministerial de mestre e o dom assistencial do ensino. Como diz o pastor Antônio Gilberto, os dons assistenciais são dons ministeriais de efeitos práticos. Ou seja, é o dom na prática. Então, o dom de ensino seria esta ação de ensinar. Às vezes, o mestre, ele é mestre, mas não é um ensinador. O professor da escola dominical, ele é um ensinador, ele dá aulas, ele ministra diretamente. E aí nós vemos o dom do ensino, o dom assistencial do ensino. O dom ministerial de mestre pode ser o mestre teórico. É aquele que ensina pelos seus escritos, pelas suas obras, pelos seus livros, pelas suas pesquisas. E não necessariamente na atividade prática. Quantos mestres nós temos na história da igreja que deixaram ensinamentos que nós os citamos aqui, vez ou outra, Agostinho, por exemplo. É o dom ministerial de mestre, que é mais amplo do que a atividade prática deste dom, que é o dom de ensino. Então existem esses dois pensamentos. Mas além de ser dedicado ao ensino, o mestre, ele precisa ser um cristão exemplar. Tiago, escrevendo na sua carta, o irmão do Senhor, ele diz lá no capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? Porque o mestre, ele tem que ser uma referência para o povo. Ele tem que ser um cristão exemplar. Todos os olhos estão voltados para o mestre. O mestre tem que ser um exemplo. Paulo era mestre. E por isso, ele disse duas coisas aos coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Veja bem, para Paulo ensinar em cada igreja, ele tinha que ter uma vida exemplar. Tanto que ele estava mandando Timóteo para Corinto, para que Timóteo lembrasse aos coríntios os caminhos de Paulo em Cristo. E nesta mesma carta, no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Para ser mestre, eu preciso ser exemplo. Eu posso dizer para as pessoas, tenho que dizer para as pessoas, me imitem, porque eu estou imitando a Jesus. É por isso que Jesus é o maior dos mestres. É o mestre por excelência. Lembram que nós temos dito aqui que todos os dons ministeriais começam em Cristo. E Cristo é o mestre por excelência. É o único título que Jesus aceitou. Jesus aceitou o título de mestre. Lá em João, capítulo 13, versículo 13, Jesus disse: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O mestre tem de dar o exemplo. Jesus era um mestre por excelência, porque ele dava o exemplo.
É por isso que o seu ensino tinha autoridade. Quando você abre lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, a Bíblia diz assim: aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O ensino de Jesus tinha autoridade. Por quê? Porque tinha exemplo. Lá em Atos 1:1, Lucas diz o seguinte: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus primeiro fazia, depois ensinava. E os escribas? Os escribas, olha o que Jesus diz, lá em Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Eis o segredo da autoridade do ensino de Jesus. Jesus fazia e ensinava. Os escribas ensinavam, mas não faziam. É por isso que o mestre deve ser um cristão exemplar. A terceira característica do mestre é que ele deve buscar estar sempre preparado, tanto intelectual quanto espiritualmente. Nós já vimos aqui, o apóstolo Paulo, ele estudava os livros e ele tinha preparo espiritual. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a filosofia, ele conhecia a lei judaica, mas ele tinha preparo espiritual também. Olha lá, em Atos, em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele tinha o preparo intelectual e o preparo espiritual. Estes dois preparos o mestre precisa ter. Ele precisa estar preparado espiritualmente e ele precisa estar preparado intelectualmente. As duas coisas têm que estar juntas. Se ele só tivesse o preparo espiritual e não tivesse o preparo intelectual, ele não poderia pregar no Areópago, em Atenas, ele não poderia ter sido usado por Deus para escrever as epístolas. Porque isso demandava um conhecimento filosófico e teológico judaico, que ele tinha, Pedro não tinha. E isso foi importante. Não é? O próprio Pedro reconhece isso. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro reconhece aqui que não tinha o conhecimento que Paulo tinha. E Paulo tinha o conhecimento porque ele tinha tido preparo intelectual. E foi por isso que Deus o usou para ensinar até o próprio Pedro. Então, irmãos, o mestre ele precisa ter preparo intelectual e preparo espiritual. Ele não deve prevalecer pelas palavras persuasivas, mas em demonstração do poder de Deus. Mas ele precisa conhecer intelectualmente as escrituras
e outras ciências. O mestre ele sempre tem que estar disposto a ouvir. Irmãos, o ensino ele é interativo. Jesus sempre ensinou ouvindo primeiramente os seus discípulos. Nós vemos lá em Mateus 13 e 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus sempre respondia, várias vezes no Evangelho você encontra. E respondendo Jesus, por quê? Porque ele estava disposto a ouvir as perguntas. O ensino se faz de forma interativa. É por isso que nós sempre dizemos aqui que a Escola Bíblica Dominical é a reunião da igreja. Você estar me ouvindo agora na pré-aula não é o ensino que Deus quer, mas o ensino interativo. Da aula ao vivo nós temos aí o ensino interativo, que é o ensino por excelência. Mas o mestre também, ele deve rejeitar qualquer posição de força, de poder, por força do seu conhecimento. O mestre, ele não deve se sobrepor aos alunos e se colocar como dono da verdade. A verdade é Jesus. Nós não somos donos da verdade. Era um costume que existe até hoje entre os judeus que o mestre fosse considerado o dotador, aquele que tinha a última palavra. Jesus falou sobre isso. Lá em Mateus 23 e 7, ele diz assim, vamos ler a partir do versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. O mestre ele está para servir os seus alunos. O mestre está para ensinar os seus irmãos. Ele não deve querer ser maior do que os seus irmãos. E é aí que é importante. Nós temos que entender que o mestre, embora constituído por Deus, ele não é infalível. E aí nós temos um grande ponto. O mestre pode errar. Quem não erra é Jesus, o único mestre. Porque o mestre na casa de Deus, ele é, acima de tudo, um eterno aprendiz de Cristo. O grande mestre, o mestre por excelência, é Jesus. Ele mesmo diz aqui, um só é o vosso mestre, o Cristo. Todos nós somos irmãos. Não há infalibilidade do mestre. E aí nós lembramos da Igreja Romana. A Igreja Romana traz a ideia da infalibilidade, do magistério. Ele diz assim lá, no parágrafo 889 do Catecismo da Igreja Romana, para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua Igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Pelo sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere de modo indefectível à fé. E aí vem o erro da Igreja Romana, sob a conduta do magistério vivo da Igreja. A Igreja é infalível, porque ela é o corpo de Cristo. Ela participa da infalibilidade, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. A Igreja não se deixa enganar.
o que diz ali, Jesus disse lá em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A igreja não se deixa enganar, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo ali a Timóteo, no capítulo 1, que eu não estou achando agora a referência, mas ele diz o quê? Que a igreja ela é a coluna e a firmeza da verdade. A pedra angular de Cristo da igreja é Jesus. E Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É lá em 1 Timóteo 3,15 que diz isso. Vamos ler aqui. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então o Espírito Santo não deixa a igreja errar. A infalibilidade está na igreja, não está no mestre, não está nos pastores, como ensina a igreja romana, não. A infalibilidade está na igreja. Por isso que a igreja não se deixa enganar. O mestre, ele tem que ter a humildade de reconhecer que ele é um eterno aprendiz de Cristo, que Cristo é a verdade, ele não é o dono da verdade, por isso ele não pode se sobrepor aos seus alunos. O mestre ele também tem que ensinar com sabedoria, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que obra em mim poderosamente. Mais uma vez aqui nós vemos que o trabalho do mestre é fazer o homem perfeito em Jesus Cristo. Por isso que é um ensino contínuo, até o dia do arrebatamento da igreja. E para isso, eu preciso ensinar com toda a sabedoria. É por isso que o mestre ele tem que ser temente a Deus. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o mestre não temer a Deus, se ele não for alguém que tem uma vida devocional, uma vida no altar, um homem de oração, ele jamais será um mestre. Não é? Lá no Salmo 110, versículo 110, é dito que, aliás, Salmo 111, versículo 10, é dito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. O mestre ele deve ser uma pessoa temente a Deus, obediente a Deus, porque ele precisa ensinar com toda a sabedoria. E o que é que o mestre ensina? Ele ensina a palavra de Deus, ensina Jesus Cristo, ensina a verdade. Lá em Atos capítulo 15, versículo 35, e nós já dissemos aqui que o livro de Atos é o livro modelo da igreja, e diz assim, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Quando eles voltam da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé voltam para Antioquia, e ali, Barnabé já não era mais o pastor da igreja, mas ele continua ensinando, porque ele era mestre, e Paulo também ensinavam. E ensinavam o quê? A palavra do Senhor. É isso que nós devemos ensinar.
Em Atos 18 e 11, nós vemos também aqui, Paulo, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Agora Paulo está em Éfeso, e ele era mestre, ele ensinava a palavra de Deus. E também em Roma, lá naquela casa alugada, em Atos 28 e 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Nós temos que ensinar a palavra de Deus, ensinar Jesus Cristo. E aí, irmãos, que nós vemos um grande problema que nós temos hoje, que são mestres que não ensinam a palavra de Deus, que estão ensinando vãs filosofias, ensinando sutilezas, ensinando coisas dos homens. E aí entra, irmãos, o papel da teologia. Quem é o teólogo? Eu gostei muito dessa definição aqui do professor Felipe Aquino, um professor de teologia católico. Ele disse assim: o teólogo é um pesquisador que procura aprofundar o sentido das verdades da fé reveladas por Deus através dos patriarcas, dos profetas e da pregação de Jesus Cristo. Teólogo, irmãos, não é alguém do mal. Não. Muitos mestres são teólogos. O teólogo é uma das formas do ministério de mestre. E como disse aqui o professor Felipe Aquino, ele é mesmo um teólogo, é um pesquisador que procura aprofundar o sentido das verdades da fé. Eu gostei muito também da posição do Papa Bento XVI, ele mesmo é um teólogo, talvez um dos maiores teólogos vivos atualmente, quando ele ainda era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, ele baixou um documento lá na Igreja Romana sobre a vocação do teólogo. E ele disse assim: o que é a teologia? Eu gostei muito da posição dele, e eu leio aqui, eu coloquei no esboço aí, e ele diz assim, de uma forma muito clara: desde os primórdios da Igreja, a norma da doutrina tem sido, com o batismo, vinculada ao ingresso no mistério de Cristo. O serviço à doutrina, que implica a crente busca da compreensão da fé, isto é, a teologia. É, portanto, uma exigência a qual a igreja não pode renunciar. O que é a teologia? Diz Bento XVI, o então cardeal Joseph Ratzinger, é o serviço à doutrina que implica a crente busca da compreensão da fé. O pastor e teólogo também, além de arqueólogo, adventista Rodrigo Silva, também num texto que nós colocamos aí no nosso esboço, ele fala que a teologia é nada mais, nada menos do que a busca da explicação da fé através das Escrituras. Ele coloca aqui no texto, ele diz assim: é uma reflexão de modo doutrinário e contemplativo sobre a palavra de Deus, para dali tirar os conceitos de verdade, ética, salvação e vida comunitária. É uma reflexão sobre a palavra de Deus, que é a verdade. É por isso que o mestre tem que ensinar a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, qual é o problema que tem surgido? É que, hoje em dia, a chamada teologia contemporânea, a teologia liberal, ela troca a reflexão sobre a palavra de Deus, ela troca isto pela filosofia, ela troca isto
pelos pensamentos humanos, pelos conceitos humanos. Né? O próprio pastor Rodrigo Silva, ele diz assim, que ele diz assim, eu acho muito interessante, ele fala assim, trocou-se a lexio divina, quer dizer, a leitura do texto bíblico, a reflexão sobre a Bíblia, pela razão humana, pela razão teológica. E aí, então, nós temos a teologia liberal. Né? A reforma optou por ser absorvida pela modernidade sem crivar nenhum de seus novos arrazoados intelectuais. Em virtude disso, surgiu então o famoso iluminismo alemão, erguendo eruditos como Reimarus, Harnack, Bultmann, cuja principal contribuição foi criar uma frustrada jesuologia liberal, que nada mais era do que o advento daqueles exercícios racionais do escolasticismo, vistos agora sobre o manto de uma roupagem modernizada e mais sofisticada. Neste novo quadro, como ciência, a teologia se portava como pouco mais que mera teodiceia, e a fé era dominada pela especulação da filosofia. Os milagres deixaram de ser milagres, a ressurreição deixou de ser histórica, e o Pentateuco deixou de ser mosaico. Esse que é o problema. É quando nós não ensinamos a palavra. Quando os mestres e os falsos mestres, eles vêm e ensinam coisas que não convêm. 2 de Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não sejamos contra a teologia, porque a teologia é a pesquisa que nos faz compreender racionalmente a fé. É o dom ministerial de mestre em ação. Mas a falsa teologia são os falsos mestres, que trocam a palavra de Deus por vãs filosofias, por pensamentos humanos. É isto que nós temos de nos preocupar. Mas existe uma última qualidade. Nosso tempo já avança e eu vou terminar. O mestre não pode ser guiado pela torpe ganância. Tito 1:11 diz o seguinte: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E Pedro, 2 de Pedro 2:3, continuando o texto que eu acabei de ler, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E Judas, o outro irmão do Senhor, também no versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Os falsos mestres, eles querem ter discípulos após si. Eles se acham donos da verdade, sendo mentirosos. Porque se saem de Cristo, que é a verdade, eles vão para a mentira. O que não é verdade é mentira. E eles, querendo enriquecer, falam o que o povo quer ouvir. Querendo enriquecer, ensinam o pecado, a mentira. Cuidado com esses falsos mestres. É por isso que os mestres são necessários hoje na igreja. Para que nós aprendamos e compreendamos a fé, a verdade. Nos santifiquemos, não nos deixemos enganar e possamos chegar até aquele dia no céu. Os mestres completam o trabalho do aperfeiçoamento dos santos e, sendo guiados em toda a verdade, ensinados por estes mestres,
que também são aprendizes de Cristo, nós certamente chegaremos ao céu. Amém.